Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, dia 2 de janeiro, né? Eu quero desejar a você um dia abençoadíssimo, pleno, cheio de alegria, de esperança, né? E que você possa recomeçar este ano, né? Fazer essa transição sempre debaixo do amor, da graça abundante do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui fazendo a minha devocional e eu me lembrei do dia em que o Senhor me trouxe de volta ao redil, né? Olha, foi um dia muito especial, muito importante para mim. Anos, né, já se passaram, né, e hoje eu experimento um começar de ano, de um novo ano, né? Como disse a leitura, né, que nós recebemos na palavra de quarta-feira, a volta do Senhor está mais próxima do que quando isso aconteceu e quando eu recebi de volta, né, a fé. Hoje eu creio que é mais uma transição, né, no discernimento desse tempo e para 2026, né? As perspectivas espirituais elas apontam para a convicção de fé, para a renovação de compromisso, de responsabilidade e sempre com foco em santificação, oração, né? Busca de sabedoria, de discernimento. Através de quê? Através da prática, como meditação da palavra, né? Prática da mesma, lógico, né? Sempre, claro, com a direção do Espírito Santo, né? Então, veio à minha mente o texto que me foi dado. Eu lembrei disso, né? Como chave de vitória no dia em que voltei para os caminhos do Senhor. E ele está lá em Deuteronômio 8, né, que diz assim: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Né? 40 anos é uma figura, né, um tempo de vida, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Olha, aqui Deus está falando, através de Moisés, ao povo de Israel, nas margens do Jordão, ali pronto para entrar na terra prometida, né? 40 anos haviam se passado desde a saída do Egito, uma geração inteira nasceu e cresceu no deserto. Agora, antes de entrarem na terra, Moisés ele pede que lembrem de todo o caminho, né? Israel estava numa transição, saindo de uma fase, entrando em outra, e é exatamente, né, isso que nós está acontecendo com a gente. No dia 31 passado, fim do ano, né, de 2025 e início de 2026, um período ficou para trás, né, e nós entramos num período novo. Mas antes de seguir em frente, é preciso olhar para trás com gratidão, né? Lembrar o caminho pelo qual Deus nos guiou, não apenas, queridos, as partes boas, mas também o deserto, as provas, as dificuldades. Tudo teve um propósito e tudo, né, vamos dizer assim, produziu bem para nós, né? Tudo concorreu para o nosso bem. 40 anos, parece muito, não é? E é mesmo, né? É tempo suficiente para uma criança, por exemplo, nascer, crescer, se tornar adulta, casar, ter filhos, né? É tempo suficiente para muita coisa mudar, né? Israel passou 40 anos no deserto, saíram do Egito com pressa, atravessaram o Mar Vermelho com espanto e acharam que em pouco tempo estariam na Terra Prometida. Mas não foi assim, né? Uma jornada que poderia ter durado algumas semanas se transformou em 4 décadas, né? E agora, finalmente, estavam às portas da terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó. E foi um momento de transição, de mudança, né? Um momento de novidade, né? Mas antes de entrarem, Moisés fez um pedido importante: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, nesses 40 anos. Lembrar, pastor, mas as mensagens que nós recebemos diz para esquecermos. Paulo mesmo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo. Está lá em Filipenses 3. Sim, Paulo está falando sobre deixar o passado de erros,
de perseguições, de mágoas, né? Sentimentos de ódio, de antipatia, deixar essas coisas para trás e focar e avançar em direção ao objetivo final, que é o chamado de Deus em Cristo Jesus para nós, né? Como uma corrida para receber o prêmio celestial, ensinando a perseverança e o foco no futuro, na eternidade com Deus. E o que Moisés está dizendo é algo diferente? Sim, é. Ele está dizendo que antes de dar o próximo passo, nós devemos sim olhar para trás e ver de onde nós viemos, reconhecendo a mão de Deus em cada parte do nosso caminho. E quando a gente lê os livros proféticos dos profetas, em Jeremias capítulo 6, ele diz: lembrai-vos das veredas antigas, né? Em que convida as pessoas a buscarem os caminhos de Deus, os mandamentos, os preceitos, né, de antigamente. Para quê? Para encontrar descanso para a alma, pois é o bom caminho, são o bom caminho. Mas o povo de Israel, né, sempre foi um povo que recusava a orientação divina, dura cerviz, preferiam seguir seus próprios caminhos de desobediência e afastamento de Deus, e isso trouxe consequências na vida deles, né? Nós não somos diferentes, nós estamos no início de mais um ano, e talvez não tenham sido 40 anos, mas foram 12 meses, 365 dias, muitas manhãs, muitas noites, muitos passos foram dados. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, meu irmão, nesse dia 2 de janeiro de 2026? Que antes de começarmos efetivamente, né, o ano novo, praticamente começa segunda-feira, dia 5, né? Deus, ele nos traz, nos faz o mesmo pedido. Lembra-te de todo o caminho. A primeira palavra importante é lembra-te. Por quê? Porque Deus valoriza a memória e Ele não quer que seu povo tenha memória curta. Ele quer que nós nos lembremos, que guardemos no coração, que nós não esqueçamos, né, o que Ele já fez e de onde nós viemos. Por toda a Bíblia, né, Deus pede ao seu povo que lembre. Quando a gente chega no livro de Crônicas, no primeiro Crônicas, lá no capítulo 16, diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca, né? Então, e o salmista também, no Salmo 103, diz: bendize a minha alma, Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha, lembrar não é apenas um exercício mental, é um ato de gratidão, é um ato de reconhecimento, de adoração. Quando lembramos o que Deus já fez, o nosso coração se enche de gratidão. Quando lembramos, né, como Ele nos sustentou, como Ele manteve a nossa fé, nos fortaleceu nos momentos que nós precisávamos, quando lembramos das suas promessas já cumpridas, né, nossa esperança se renova, né? O problema é que nós somos esquecidos, né? Finalmente perdemos de vista, facilmente perdemos de vista, né, tudo que Deus já fez por nós. Moisés sabia disso, por isso, no mesmo capítulo, ele ainda faz um aviso: olha, guarda-te e não te esqueças do Senhor, e digas no teu coração: a minha força e fortaleza, né, são da minha mão, elas adquiriram todas essas riquezas. Então, ele frisa bem: lembrarás do Senhor teu Deus, e é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Amados, quando esquecemos, começamos a achar que conquistamos tudo sozinho, que a nossa mão fez tudo, né? Que o nosso esforço produziu, e aí perdemos a gratidão, perdemos a adoração, nos enchemos de orgulho, de soberba. O fim do ano é naturalmente um tempo de memória, né? Nós olhamos fotos, contamos histórias, lembramos de quem partiu, lembramos de quem chegou, lembramos das alegrias, das tristezas. Hoje, até nas nossas redes sociais, no nosso computador, surge sempre um quadrinho, né? Memórias, tempo, né? Fotos do passado. Mas Deus quer que nós nos lembremos de forma específica. Quer que nós reconheçamos a mão dele em tudo. Não apenas, né, uma lembrança saudosa, mas uma lembrança grata.
não apenas recordação, mas a adoração. Moisés não disse, lembra-te das partes boas, né? Ele disse, lembra-te de em todo caminho. Todo caminho, a vida não é feita só de altos ou só de baixos. É uma mistura. Vai ter dias de sol, dias de chuva, momentos de riso, momentos de tristeza, de choro, né? Vitórias, derrotas, mas uma coisa é certa, Deus estará conosco em todo o caminho, como sempre esteve. Jesus mesmo falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele não vai estar com a gente apenas em festas, né? Mas também nos funerais, não apenas nas conquistas, mas também nas perdas, né? Não apenas quando tudo dá certo, mas quando tudo parecer que dá errado, né? Lembre-se de todo o caminho, em cada parte reconheça que Deus esteve lá, está aqui e estará sempre conosco. Amém? Feliz 2026. Boa caminhada com Deus em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Olha, dá um like nessa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal e compartilhe ela com alguém, isso é muito importante. Amém? Fica com Deus, queridos. Até a próxima.